Jesus, ó Deus. Amém e amém, Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Obrigado, meu Deus. A paz do Senhor, meus Amém, amados Jesus, irmãos. graças a Deus. Graça e paz da parte Amém, do Jesus, Senhor graças a Deus. e Salvador Jesus És Cristo. fiel, Jesus, tu és maravilhoso. É uma alegria muito grande estar aqui, né? Verdade, Sempre aleluia, Jesus. Eu estive aqui, né? Do tempo para cá, estou sempre assíduo nesse És lugar, fiel, Jesus. né? Meu amigo em particular, pastor Sebastião, entendeu? É até difícil pregar perto dele. Jesus. Aleluia, graças a Deus. Maravilhoso Deus, aleluia. Irmãos, quero fazer aqui, o nosso amado pastor Sebastião, ele quase leu aí a Obrigado, mensagem, né? Ei. Vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, Glórias a Deus. versículo 34 até o 36. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Graças te damos. Graças ao Senhor Jesus Obrigado, Cristo. Jesus. Graças te damos. Primeiro livro de Samuel, Obrigado, tu és maravilhoso. capítulo 2, versículo 34 até ao 36. Assim diz o texto bíblico. Em seguida, escolhereis e levantareis para mim mesmo um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração, o meu pensamento, e eu edificarei uma família duradoura, e ele ministrará para sempre diante do meu rei ungido. E todo aquele que resta da sua família virá se curvar diante dele para rogar por uma moeda de prata e um pedaço de pão. E dirá: implora-te que me dê alguma função sacerdotal para que tenha algo para comer. Amém? Amém, Jesus. Graças ao Senhor. Irmãos, Maravilhoso. não pode se assentar. Graças ao Senhor. O tema seria esse, né? O tema seria esse. Aquele que era para ser, não foi. Aquele que era para ser, ele não foi. Aleluia, Jesus. Esse texto aqui é baseado aqui, contando um pouco da história, né, de Samuel. Glórias ao teu nome. Um homem que foi gerado não segundo a vontade de homens, mas segundo a vontade de Deus. O texto conta a história já no início de 1 Samuel, falando sobre a história de Elcana e suas duas mulheres. A primeira era Ana e a segunda Penina. A Ana era estéril. Naquela época as condições falavam de acordo com a lei: se a mulher fosse estéril, o homem poderia se casar com outra, para que pudesse gerar descendência. Então dá para perceber que Ana, por ser a primeira a ser falada, era a primeira esposa de Elcana. E Penina foi a segunda opção de Elcana para gerar uma descendência. O texto conta também que havia-se agora, Penina passava a vida, né, provocando Ana. Chega agora em todo ano, tinha que, em ano e ano, levar o sacrifício a Siló para o Senhor. E diz como era de costume Elcana ir. E Elcana foi junto com as suas duas mulheres. Chega lá, sempre como sempre, as humilhações contínuas que Ana sofria. O que Ana sofreu, Raquel, né? A nossa amada irmã Raquel sofreu com Lia, porque era estéril. A gente vê pela mesma situação, Sara sofreu com Agar, por ser estéril, sendo provocada por não poder dar filhos. O texto deixa bem claro que agora ele vai para Siló,
fazer um sacrifício de ano em ano que era de tradição e de costume. E ela agora, amargurado de alma e de espírito, ela vai à casa do Senhor. E quando ela chega na casa do Senhor, ela se desmancha diante da tenda da revelação, a tenda do Senhor. Aleluia. Aonde habitava a arca da aliança. E diz que ela chorava e pedia ao Senhor. E ela fez naquele dia um voto. Que se o Senhor desse para ela um menino, homem, ela daria de volta ao Senhor. E disse que ali ela orou tanto que chegou um momento que apenas os lábios dela se mexiam. E Eli, sentado em uma das colunas do templo, observando Ana orando, pensava que ela estava embriagada. Quando ela termina a sua oração, Eli agora chama a atenção dela, pedindo para ela deixar o seu vinho, o seu mosto, que ela está de parar de beber. E enquanto ela fala assim: olha, meu Senhor, eu não bebo. E ela fala assim: eu estou apenas amargurada de espírito. Estou orando a Deus para que Deus faça algo na minha vida e na minha história. Aleluia. E aí diz que ele olha para ela e fala assim: que Deus conceda a tua petição. E Deus ouviu as palavras de Eli. E Eli diz que quando ela volta de novo a Ramá para a sua casa, ela diz que naquela noite ela coabita com Eucana. E disse que fica agora grávida. No próximo ano que vem, diz que ela já não poderia ir, porque já estava com o bebê. Deus agora lembrou-se, naquela noite lembrou-se de Ana. Mas Deus também estava preparando uma liderança espiritual em Israel. O momento de Israel não era bom. O momento de Israel estava vivendo um momento difícil, tanto na parte de liderança religiosa. E Deus tinha que gerar um líder. O que me chama a atenção, que quando o texto eu botei como tema, aquele que era para ser, ele não foi. Aleluia. A gente sabemos que ele tinha 2 filhos, Ofnia e Finéias, a qual eles eram que ia dar continuidade na parte sacerdotal, porque ele fazia parte da aliança ou da geração de Arão. E ele tem que dar continuidade. Mas os 2 filhos de Eli não andavam da forma que Deus queria. E Deus estava entristecido com a maneira da casa de Eli. E Deus agora gera também um novo líder. E é isso que nós lemos aqui. Aleluia. Essa passagem foi colocada por um profeta, um homem de Deus que veio de longe e trouxe essas palavras ao profeta, ao sacerdote Eli, sobre os seus filhos, falando que Deus ia levantar um novo ungido. Deus ia levantar um que diante da sua descendência ia dar continuidade à parte do sacerdócio. E disse que agora ela, com a criança, espera desmamar. O que me chama, eu estudando esse contexto, fala que nós sabemos que a mulher, ela passa entre 3, 4, 5, 10 meses amamentando a criança. Mas aqui, na tradição judaica, as mulheres hebreias, elas passavam 3 anos amamentando. E diz que deixava de amamentar quando a criança tinha 3 anos de idade. Então, quando agora ele desmama, agora Ana pega a criança e leva à casa do Senhor. Com ela leva alguns cabritos e para botar fazer o sacrifício, tanto de o sacrifício de acordo com uma lei, pela bênção concedida. Quando ela chega agora em Siló, agora já pelo 3º ano, ela agora pega a criança e apresenta a Eli.
testemunhando o que Deus tinha ouvido a sua oração. Depois de ter feito o sacrifício, ela fala para ele: Eli, eu fiz um voto com o Senhor, que se ele me desse um filho homem, eu devolveria para ele. E eu estou trazendo agora o pequeno Samuel para habitar dentro da casa do Senhor, porque ele não pertence a mim, ele pertence a Deus. Glória a Deus. E o texto da leitura que lemos diz que Deus ia levantar um ungido, aleluia, segundo a sua vontade e segundo aquele o qual tinha o seu coração. E era Samuel. E o texto fala que Samuel servia ao Senhor ainda criança, com 3 anos de idade. E a mãe todo ano preparava uma túnica de linho. Aleluia! Uma pequena túnica era colocada naquela criança. Aleluia! O que me chama a entender aqui, que é quando Deus quer chamar a liderança, muitas vezes Ele não chama da própria casa. Aleluia! Nós aprendemos uma coisa: Moisés, o líder Moisés, quem deveria seguir e dar continuidade à liderança de Israel, não era na verdade Josué, tinha que ser Gesso, o filho mais velho de Moisés. Não é assim que a gente vê os líderes, grandes líderes, botam seus filhos, aleluia, para dar continuidade à sua liderança. Só que tem uma coisa: a liderança daquilo que Deus, da obra de Deus, ela não vem da vontade humana, ela não vem da descendência de família. Quem faz é Deus e quem coloca é Ele. Ele coloca, Ele tira e volta do jeito que Ele quer. Eita glória! Deus agora levanta não Ofni e Finéias, que estava exercendo as funções sacerdotais, mas estava envergonhando o nome de Deus. O texto agora fala que o pequeno Samuel, ele ia crescendo servindo a Deus. Aleluia! E diz que ele ia crescendo na presença do Senhor. Até que chega-se um dia, e ele agora tem uma experiência maravilhosa. Naquela época as visões eram raras e as pessoas não davam valor à palavra. E hoje não é diferente. Hoje está quase igual à época lá em Siló. Porque as pessoas, elas desprezam a palavra de Deus. E a palavra de Deus não era valorizada naquela época. O povo via a Deus como tradição. E hoje não é diferente. Eu vi um pastor falando numa das redes sociais, e ele fala assim: se tivesse um homem que revela identidade, ou faça revelações extraordinárias, esse lugar estaria cheio. Aleluia! Mas como é aquele que só prega a palavra, aleluia, e o povo hoje, ele não preserva a palavra, ele vai pelos sinais. Se não tiver um pregador, não tiver sinal, ele não tiver revelação, certamente ele não é bem reconhecido pela própria igreja. Dá para a gente entender o desprezo, aleluia, pela palavra do Senhor. E diz que era raro naquela época as visões, aleluia, e os ensinos da palavra. Glórias a Deus, aleluia. Disse que estava Samuel, Eli já estava em seu quarto, já carregado de sono, e já não enxergava nem direito, carregado os seus olhos de sono. Então em Samuel estava deitado e adormeceu. E a Bíblia fala que antes que a lâmpada do templo se apagasse, aleluia, Deus falou com Moisés. Com Moisés, não com Samuel. E hoje não vai ser diferente. Antes que a lâmpada de Deus se apague na tua vida, Deus vai falar contigo. E o texto fala para mim, o texto declara, falando que Samuel, ele não conhecia a voz do Senhor. Ele servia ao Senhor, mas não tinha intimidade com ele. Chegou o momento de Deus se revelar ao pequeno jovem ou adolescente Samuel.
Eli, tu está me chamando? Eu não estou te chamando. E ele volta para o quarto e tenta dormir de novo. E ele escuta a voz: Samuel! E aí ele corre de novo para o quarto de Eli. Tu está me chamando, Senhor? E ele: não estou te chamando. E disse que Eli, ele percebeu que era o Senhor que estava chamando. Aleluia! Que chamava, aleluia, pelo Samuel. E disse que falou assim: olha, Samuel, quando tu ouvir essa voz de novo, tu fala assim: eis-me aqui, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. E disse que quando ele ouviu pela terceira vez a voz falando: Samuel! E ele grita: eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. E diz que Deus agora começa a revelar a Samuel a iniquidade do povo e a iniquidade da família de Eli. E diz que naquela manhã cedo, ele diz que adormeceu depois que ouviu a voz de Deus. Ele dorme, mas ele acorda um pouco mais tarde e deixa para abrir o templo um pouco mais tarde, para não, aleluia, dar de encontro com Eli. E diz que Eli agora vai atrás dele e fala: o que o Senhor falou, Samuel? O que o Senhor falou? Não me esconda nada, me fale tudo do que o Senhor falou para ti. Aleluia. Aleluia. A pior coisa que tem é quando uma liderança perde a comunhão com Deus. Aleluia. Ele perdeu a comunicação com Deus. Glória a Deus, aleluia. A pior coisa que tem é quando a gente leva a nossa vida costumeira, repetitiva na igreja e não sente mais aquela intimidade de sentir. Aleluia. E a gente tem até inveja porque Deus quer falar com outra pessoa, mas não fala contigo. Aleluia. E o texto declara que ele ficou envergonhado e com medo de falar o que Deus tinha falado. Porque Deus tinha falado da família dele. Mas isso antes, Deus já tinha levantado um profeta e falado para ele. O líder, ele tem que ter um pulso firme, não na igreja, mas tem que começar em casa. Aleluia. O texto fala que ele era ciente de tudo que os filhos faziam. Glória a Deus. O texto fala que ele desonrava o Senhor nos seus sacrifícios. Ele abusava do sacrifício diário. E ele forçava as pessoas a pegar a carne daquilo que não deveria ter colocado, e a gordura. Maravilhoso Deus. Os filhos de Eli pegavam as mulheres que serviam no templo, na porta do templo, e mantinha relações sexuais com elas. E eram mulheres, e eles eram homens casados, adulterando como sacerdote. E Deus contemplava toda essa desgraça espiritual. Porque a palavra desgraça significa é uma pessoa que não tem mais graça de Deus. E ele começava a ver e disse que ele estava velho. Mas as conversas vinham do povo e apontavam os seus filhos. A pior coisa que tem é quando a gente escuta na igreja das pessoas falando mal dos nossos filhos. E Eli chegou a ouvir isso, e ele chama os dois e fala: olha, o povo está comentando, as pessoas estão comentando, aleluia. Se alguém acusa você, você pode buscar um juiz para proteger a tua causa. Mas quando é Deus, quem vai te proteger? Verdade. As coisas estavam complicadas, mas a Bíblia fala que o pequeno menino crescia na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Aquele que era para ser, não foi. A gente não entende, mas a liderança da parte de Deus, ela não vem da vontade de família e nem da vontade de quem está na frente. Ela
ordem da vontade de Deus. O texto declara que a continuidade a esse tremendo problema que estava acontecendo religioso. Isso estava levando Israel para uma pobreza espiritual. E disse que naquele momento ele escuta tudo que vem falar. E disse que Deus, quando ele chama a atenção dos filhos, os filhos não ouvem ele. Mas disse que isso aconteceu porque Deus queria matá-los. Na tradução de Genebra, fala que Deus está maquinando a morte deles. Deus vai dando corda. A gente não entende o que está acontecendo. Teve um tempo da minha vida que eu fiquei um pouco desiludido com Deus. Eu tinha um cunhado casado com a minha irmã. E ele era presbítero da casa de Deus. E ele fazia coisas espantosas, envergonhosas a Deus. Ele se prostituía, ele bebia. E no culto ele estava revelando. E ele estava, pessoas olhavam para ele assim, é um homem de Deus. Eu conhecia, porque ele era casado com a minha irmã. Quantas noites ele chegava bêbado em casa. E nas outras noites ele estava pregando nas campanhas. Eu ficava desesperado com isso, porque eu via Deus fazer grandes coisas através de um homem que estava completamente fora dos projetos e da palavra. E ele muitas vezes me chamava para ir para o púlpito, e eu falei assim, não. Eu falei assim, Deus, eu tento fazer tudo certinho. E por que o Senhor não me usa? O cara faz tudo errado e tu está usando ele. Então não é bom servir o Senhor. Porque se os pecadores são exaltados e nós que estamos aqui em luto servindo o Senhor somos humilhados. Eu fiquei triste com aquilo. Mas eu não sabia que Deus já estava maquinando a sua morte. Uma semana antes dele morrer, ele estava numa igreja, o profeta apontou o dedo dele e falou assim, se tu não parar, tu vai descer a cova. Ele riu do profeta. Ele fez galhofa do profeta. Mas Deus estava avisando. E um dia de sábado, ele tinha um Fusquinha, um 67. Ele tinha um Fusquinha e ele estava nesse Fusquinha com um amigo dele. E ele botou o amigo para dirigir porque ele estava embriagado. E ali entre a 309 e a 311, há uma igreja chamada a Igreja da Loyola. E havia um balão ali na Samambaia. Na virada que ele faz, o menino que estava dirigindo desviado, chamado Saulo, ele faz a curva e o Fusca bate no meio-fio. As portas se abrem. E eu, depois conversando com Saulo, que estava dirigindo o Fusca, falou assim, eu senti uma mão me jogar para fora. É como Deus falando assim, eu só quero você. Ele ficou dentro do carro. O carro bate no meio-fio e vai de encontro com um poste. E pega o lado dele, que estava ao lado do passageiro, e não era, estava ele dirigindo. E ele bate a testa naquela parte onde fica o vidro e cai o corpo para trás, que quebra aquela parte que segura no banco. E ele entra em uma hemorragia. E ele morre naquele lugar. A gente não pode brincar com Deus. Não pensa que você, mesmo com tudo que tu estás fazendo, eu vejo um pregador e falou uma coisa certa. E ele falou assim, olha, existe o homem de Deus e existe o teu homem que Deus usa.
Por muitas vezes Deus não pode usar o homem de Deus, mas Deus está usando o homem que Deus usa. Eu não quero dizer que você não seja de Deus. Foi aí que eu aprendi a palavra de Deus, dizendo ali a passagem, Jesus falou assim: naquele dia muitos vão fazer milagres, vão operar muito no meu nome, aleluia, vão fazer expulsar demônios no meu nome, aleluia, e eu naquele dia vou fazer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que nunca fez a minha vontade. O que faz a mudança de servir a Deus não é o Sinai, é fazer a vontade dEle. E a Bíblia fala que o pequeno Samuel servir a Deus, mas não tinha experiência com ele. Deus agora se revela a Samuel, aleluia. Ele começa a receber o ministério profético. Deus agora começa a levar o pequeno Samuel, aleluia, no ministério da profecia, na parte profética, aleluia, porque ele teve 3 unções. Ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi juiz de Israel, o último juiz. Aleluia. Deus tinha falado: eu vou quebrar Eli, os braços da tua família, e eles vão honrar para um pedaço de pão e uma função sacerdotal, e não vão poder ter. Eu vou fazer e honrar ao meu ungido, e eles vão atrás dele. Quem é? Samuel. Aleluia. Se não tiver Deus, uma pessoa para Deus usar, Deus vai gerar o seu ungido para mudar a situação da liderança religiosa. E era isso que Deus estava fazendo em Israel. A vida de Ofnia e Ofnéias estava contada. Aleluia. Não te engane por dons espirituais, porque não são os dons espirituais que vai te conduzir ao céu. Paulo deixa bem claro: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Primeiro, andar em comunhão com todos, seguindo a paz com todos, e a santificação, te santificando todos os dias, porque senão você não vai poder ver Deus. Não fica de abismado: olha, eu estou servindo a Deus, mas eu não vejo milagre acontecer. Fica quietinho, porque o homem de Deus, ele não é conhecido pelos sinais, ele é conhecido pelas obras. A gente conhece o homem e a mulher de Deus não pelos sinais. Tu tivesse aquela irmã profetizando, ela tem um dom extremo de revelação, é uma mulher de Deus. Não, a mulher de Deus é conhecido pelas obras. Por muitas vezes tem sinal, mas não tem obras. Não te engane com os sinais. E eles estavam ali advertindo. O pai já advertiu, o profeta advertiu o pai, mas os filhos continuavam fazendo as coisas erradas. Eli não chegou a punir os seus filhos, esperou Deus fazer a punição. E a punição de Deus é severa. E disse que agora Israel ia agora enfrentar os filisteus. Estavam perdendo a guerra e pede para trazer a arca do Senhor. E quem é que traz a arca do Senhor? Ofni e Ofnéias. Eles, o sacerdote, filhos de Eli, pegam a arca do Senhor dentro da casa do Senhor. Eu fico entendendo as coisas. Tem pessoas com a vida toda torta e tem coragem de tocar nas coisas que são sagradas a Deus. Tem pessoas com a vida toda desmantelada. Tem pessoas, líderes religiosos, que tentam tampar o forno com a peneira, e a situação não está boa diante de Deus, e Deus está maquinando a sua morte e ele não sabe. Aleluia. Deus ainda vela pela sua obra.
Deus zela pela sua obra. Aleluia. Eu quero deixar para você hoje essa palavra. Eu não sei porque tem a quantidade pouca. Minha esposa falou assim: será que você vai mudar a mensagem? Porque tem poucas pessoas. Não, eu vou continuar. Eu olhei para ela e falei assim: vou mudar. Mas eu parei e falei assim: não, eu vou continuar na palavra. Eu não sei com quem Deus está falando. Eu não sei com quem Deus está se comunicando. Ou Deus está apenas advertindo, ou Deus está apenas perseverando aquilo que ainda vai acontecer. O que eu quero falar para você, que Israel estava raro a palavra de Deus. As visões não existiam mais. E o problema estava na liderança da casa sacerdotal. Aleluia. Eu fico imaginando, irmãos, aleluia, que quando Ofinias e Finéias, ele pega aquela arca do Senhor e ele vai para a guerra. Diz que Israel faz uma festa porque fala: Deus está na guerra. E Deus não estava na guerra. Porque quem estava trazendo a arca eram 2 filhos do sacerdote que Deus falou que ia matar. E o dia era aquele dia a qual Deus ia matar os 2. Disse que Israel agora é abatida pelos filisteus. Antes disso faz uma festa porque vê a arca de Deus. Mas nem todas as festas Deus está nas festas. A gente entende que o povo ficava gritando e se maravilhava e cantava e dançava. E disse que os filisteus ficaram com medo, porque o Senhor das guerras estava ouvindo que era a apresentação da arca de Deus. Mas nem todas as festas Deus está. E disse que quando Israel é abatida pelos filisteus, Deus mata os 2 filhos de Eli. Toma a arca e ela é recolhida para a cidade, aleluia, capital dos filisteus. E disse que um mensageiro que sobrou daquele martírio de muitos mortos chega perto lá em Siló, e estava lá Eli já velho, balançando em sua cadeira. Quando ele recebe a notícia, diz que ele vira para trás e quebra o pescoço, e ele morre na hora. E a mulher, um dos filhos de Eli, aleluia, que estava para dar a luz, ela tem a luz no dia que os pais morreu. E disse que botou e acabou o nome da criança. Lá se foi a glória de Deus. Mas diz que o velho Eli morreu não por causa dos filhos, mas porque soube que a arca de Deus foi conquistada pelos inimigos. A gente tem que entender uma coisa: Deus é o dono da obra. Deus está na frente da obra. Deus está no comando da obra. E não pense a ti que fazendo tudo errado Deus não vai punir. Deus vai dando tempo para o arrependimento, mas Deus cobra. A Bíblia fala, para eu concluir as minhas palavras, que o rei Davi, depois de ter matado o marido, matado o marido de Betseba, Urias, ele projetou tudo. E eu fiquei imaginando assim, aonde chega uma pessoa que se diz uma pessoa de Deus. Disse que ele pega agora, depois de ter feito as coisas erradas, ele agora tenta consertar o negócio. Primeiro ele traz Urias da guerra, para com Joabe e fala: Joabe, manda Uzias de volta. E aí ele fala assim: vou botar Uzias para casa. Uzias vai se dormitar com a sua esposa e vai pensar que o filho é dele.
Só que o Urias não vai para casa. Ele fica embriagado nas ruas. E ele é avisado de manhã cedo para o rei que Urias não tinha ido para casa. O rei fica furioso que o plano não deu certo. E ele maquina de novo. Será que um homem, segundo o coração de Deus, pode chegar num ponto como esse? E diz que ele maquina agora. E ele fala assim: olha, eu vou falar para Joabe, eu vou entregar a carta de óbito na mão de Urias. A sentença eu vou entregar na mão dele para ele entregar a Joabe. Ele falou: Urias, então você quer voltar para a guerra? Porque os teus irmãos estão lá guerreando. Então você volte de novo e leva essa carta para Joabe. Quando ele chega lá, quando está de volta, Urias, estamos de volta. E ele entrega assim, mas o rei manda te entregar uma carta. Ele abre o rolo e vê as inscrições, que era para colocar Urias na frente da guarnição, onde morriam os primeiros. Eu posso imaginar Joabe olhando para a carta, olhando para Urias. Era uma sentença de morte. E disse que naquele momento ele cumpria a vontade do rei e coloca ele na frente da guarnição. Quando ele morre, o mensageiro vai até o rei e fala: vencemos a guerra. Mas a preocupação de Davi não era vencer a guerra, era saber se Urias estava morto. E Urias infelizmente morreu. Ele fica feliz de alma. Ele pega a mulher de Urias, se casa com ela porque estava viúva, e vive a vida dele como se nada aconteceu. Mas eu quero falar que Deus cobra da liderança. Era dia de o rei julgar as causas do povo. Estava sentado em seu trono, divulgando as causas. E ele julgava as causas, se a causa dele era muito mais grave do que as que ele julgava. E tem pessoas que estão com a vida escondida, torta, porque pecado não envelhece, irmãos. Aleluia! Aleluia! Pecado não envelhece. Meu Deus! Agora entra o profeta do rei. O profeta do rei chamado Natã. E ele chega: rei, tenho eu uma causa para ti resolver. Ele: qual é? Tinha um homem rico, ele tinha muitas ovelhas. Ele vê um homem pobre que tinha apenas uma ovelhinha. Ele se apossa da pequena ovelha que ele tinha e mata o homem. Mas ele era rico, não havia necessidade de pegar aquela ovelhinha. O que nós devemos fazer com ele? Ele disse: ele merece a condenação de morte. Natã coloca a mão no ombro de Davi: esse homem é você. Meu Deus! A espada de Deus vai estar sobre a família. E enquanto tiver família, a espada vai estar na família. Pecado não envelhece. Tem que confessar o pecado. Confessa e deixe, porque alcançará a misericórdia. Tem muitas pessoas que confessam, mas não deixam. Tem muitos que deixam, mas não confessam. As duas têm que andar junto. Nós devemos confessar e deixar para alcançar a misericórdia que vem da parte de Deus. Davi agora, se arrependido, sai do trono e você acabou o julgamento por hoje. E ele entra dentro do seu aposento e ele cita o salmo: olha, Senhor, de tudo que eu tenho na vida, não retire de mim ao teu espírito. Não me tire a tua presença. Não pense que você está lá em casa
dos prostíbulos, cambaleando, bêbado, mas é conhecido como homem de Deus. E agora pega o portão de Gaza, brinca porque Deus está usando ainda. Toca no cadáver que não poderia tocar porque era nazireu. Pega um favo de mel e come e ainda dá para o seu pai. Não pense que Deus está dando corda e no momento certo Deus vai cobrar. Deus poderoso. Eu não sei por que estou pregando essa mensagem. Meu Deus tremendo. Eu não sei por que eu estou falando isso Aleluia. para essa quantidade de pessoas. Meu Deus tremendo. Alguém pode falar, podia ter mais pessoas aqui, mas Deus sabe do que está fazendo. Aleluia. A Bíblia fala que Israel agora fica sem a arca de Deus. Os filisteus levam a presença de Deus para a sua capital. Meu Deus glorioso. O sacerdote está morto e quem assume agora foi aquele que Deus levantou. Aleluia! Oh glória! Eu quero falar para você que o que Deus, aleluia, levanta, Ele honra. Se não tiver homem para usar, Ele gera. Glória a Deus. Tu és santo e glorioso. Arai de fé que Graças a Deus, Senhor. e donde faz erga. Sem sacerdote agora o pequeno Samuel assume. Ele já era profeta porque Deus já tinha falado com ele. A linda coisa que tem, por muitas vezes a gente está servindo a Deus, mas não tem experiência com Deus. Você está servindo a Deus e por muitas vezes não tem experiência com Ele. Ele vai se revelar a você hoje. Aleluia! Deus, antes que a lâmpada se apague na tua vida, Deus vai te chamar pelo teu nome. Glória a Deus. Aleluia! Deus quer falar contigo. Deus tremendo. Aleluia! Não te engane, Deus, os olhos dele estão voltados para a sua obra. No livro de Apocalipse fala que o Senhor, ele falava, representava o anjo de cada igreja, de cada comunidade. E Deus falava diretamente com o líder da igreja e chamava anjos humanos, representantes de Deus na terra. E Deus chamava a atenção dos anjos e representantes das igrejas, porque Deus vela pela sua obra. Não importa a quantidade que tem, mas a obra é dele. Por muitas vezes eu parava tempo da minha vida se preocupando com a obra. A pressão ia para cima. Eu não conseguia dormir, preocupado com o crescimento da obra. Aleluia. E eu vendo uma coisa, lendo um livro, propósito para a igreja. E o escritor falava assim: você não pode ficar pedindo para Deus dar crescimento à obra. Por quê? Porque a obra nasceu para crescer. A igreja de Deus nasceu para crescer. Não precisa, você fala assim, cresce, cresce. Você não se preocupa de olhar para a tua filha e falar assim, cresce minha filha, porque tu sabe que ela vai crescer. Você tem que apenas se preocupar com o alimento dela, com a saúde dela, porque ela nasceu para crescer. Aleluia. Aleluia. E assim é a igreja de Deus. Glórias a Deus, Senhor. Aleluia. Se coloque de pé. Glórias a Deus Deus. tremendo e glorioso, meu Deus. Quero agradecer a Deus Bendito Jesus. pelo que o Senhor tem feito. Se Deus não estiver falando conosco, Aleluia, certamente Ele Deus. pode estar falando com alguém que está nos ouvindo pela live. Mas Deus fala. Deus falou pela última vez com o profeta Eli. Deus mandou o profeta de longe para falar com o sacerdote, para ele consertar a família. Até que o sacerdote deitou, mas os filhos não ouviram. Pela segunda vez, Deus agora diverte a família de Eli, mas não fala com Eli, fala com Samuel.
Deus conhece a sua obra. Aleluia. Vamos orar nesse momento. E eu passo de novo a de quem é responsável pela a liderança desse culto feito aqui no lado do nosso amado pastor. Feche os teus olhos agora, vamos orar a Deus. Senhor Deus eterno, Pai de toda a santidade, eu sei que tem muitos aqui me ouvindo, já me ouviram, e tem muitos também nas redes sociais que estão me ouvindo. Senhor meu Deus, que essa tua palavra eu tive a responsabilidade de entregar de acordo conforme aquilo que o Senhor queria que falasse. Deus, toma cada um de nós nesse lugar, move as tuas mãos em nosso favor, e é o que eu te peço em nome de Jesus. E uma salva de palmas para o nosso Deus.